Boa noite, estamos começando mais um Jogo do Poder aqui na rede CNT de televisão, TV Tropical de Londrina. E hoje vamos receber o deputado estadual Tercílio Turini e vamos abranger vários assuntos aqui com um bate-papo com o deputado. Deputado, foi realizado na última sexta-feira, dia 8, uma audiência pública da Frente Parlamentar contra a prorrogação dos contratos de pedágio na Câmara Municipal de Londrina. As audiências estão acontecendo no Paraná inteiro, E quais são as consequências dessa prorrogação de contrato? Boa noite, deputado. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Olha, nós realizamos realmente nessa última sexta-feira, do dia 8 de julho, uma grande audiência pública aqui em Londrina e convidamos lideranças de toda a região norte do Paraná, do Norte Pioneiro, do Vale do Ivaí, para discutirmos um dos assuntos mais importantes que nós temos hoje, que é a questão do pedágio. É talvez o tema mais emblemático que nós temos aí nos próximos anos. Há 20 anos atrás, nos venderam um sonho que, implantando os pedágios no Paraná, principalmente no anel de integração, que são 1.800 quilômetros, esse anel de integração, e são todas rodovias federais, e mais um pouco de rodovias estaduais, dando um total de 2.400 e poucos quilômetros que hoje de rodovias pedagiadas no Paraná. Que essas rodovias seriam bem cuidadas, grande parte seriam duplicadas, e que sobraria dinheiro para o Estado para cuidar e até duplicar de outras rodovias estaduais. Esse foi o sonho que nos venderam. Passados quase 19 anos, esse sonho virou um grande pesadelo. Hoje, as rodovias não foram duplicadas, poucas, sendo que a maioria dessas obrigações das concessionárias foram retiradas lá atrás, em 2001 e 2002, em aditivos do antigo governador Jaime Lerner, e as obras, poucas obras que ficaram, jogaram para o final do contrato, para os últimos 5 anos. E nós estamos aí nos aproximando de 5 anos para terminar o contrato. Em novembro, completamos 19 anos de concessão, 27 praças de pedágio. Vão faltar 5 anos, uma vez que a concessão é de 24 anos. As obras não saíram, do pouco de obras, só 40% foram feitas, faltam 60% das obras. O preço dos pedágios abusivos. Um dos mais caros do país, inclusive. Eu diria que é o mais caro do mundo. Nós temos a Praça de Jataizinho, que o pedágio custa R$ 18,60 para carros de passeio e R$ 15,10 para eixo de caminhão. E o mais grave, elas conseguiram uma benécia do governo do estado, que o ano passado o governo já deu um degrau de 8,2% além do reajuste normal. Esse degrau de 8,2% vai ocorrer de novo em 2016, em dezembro, mais o reajuste normal, e mais em 2017. São 3 degraus, de 8,2%. Vai elevar esse pedágio, no final do ano vai passar aí para R$ 21, R$ 22, e no final do ano que vem talvez passe acima de R$ 25 para carros de passeio. Então isso virou realmente um grande pesadelo. Isso é extremamente lesivo à economia do Paraná. É lesivo às pessoas que precisam, no dia a dia, usar essas rodovias pedagiadas. E hoje o desenvolvimento da nossa região, tanto do norte, Norte Pioneiro, oeste do Paraná, sudoeste do Paraná, as grandes empresas, elas preferem ficar ou lá na região metropolitana de Curitiba, ampliar seus negócios, ou se instalarem quando elas vêm de fora, ou nos Campos Gerais, porque fica perto da capital e perto do porto de Paranaguá. Então, tudo isso influencia. Isso está dificultando também o desenvolvimento da região, então. Não tenha dúvida. Mesmo com um momento muito importante que nós estamos vivendo do agronegócio, criando mais emprego, gerando aí desenvolvimento, mas tirando o agronegócio, outras empresas que poderiam vir para regiões como a nossa, de Londrina, de Maringá, de Cascavel, elas pensam 2 vezes se instalarem, porque a logística fica muito cara. Nesse evento que nós fizemos na Câmara de Londrina, que foi uma das maiores audiências públicas que nós já realizamos, nós tivemos alguns convidados
que vieram falar tecnicamente. O presidente da Copavel, o seu Dilvo, ele disse o seguinte: para levar lá de Cascavel uma carreta de 600 sacas de soja até o porto de Paranaguá, 12 sacas de soja ficam para pagar o pedágio. Não é para pagar o frete, é para pagar o pedágio. Então, olha só o quanto isso penaliza toda a cadeia produtiva, porque esse custo quem vai pagar são todos, inclusive o produtor, aquele que corre o maior risco, que é o produtor. Como nós percebemos nos últimos meses que existia um movimento no sentido de prorrogar esse pedágio, olha, não fizeram as obras ainda, muitas estão para fazer, e o pessoal já trabalha no sentido de renovar esse pedágio. Esse modelo ultrapassado, esse modelo que foi todo remendado, é que nem uma roupa velha que foi remendada e que não serve mais, não cabe nem remendo mais, e se fala em prorrogar o pedágio. Como esse assunto ele é muito importante para o Estado, é muito importante para a economia do Estado, essa discussão não pode ficar em quatro paredes entre o governo do Estado e concessionária. A sociedade tem que debater esse assunto. Então nós criamos, em função desse assunto, uma frente chamada Frente Parlamentar contra a Prorrogação do Pedágio. Porque nós achamos que o melhor para esse pedágio que nós temos é aguentar mais 5 anos e no final dos contratos, aí sim, faz-se uma nova licitação. Hoje já tem aí modelos diferentes que é extremamente favoráveis para a população, que seja um pedágio justo para todos. Nós não somos contra o pedágio, nós somos contra esse modelo de pedágio que está aí. Mas nós vamos fiscalizar essas obras que ainda não foram feitas, porque estão no contrato. Veja bem, vamos pegar aqui a Rodovia do Café, uma das mais importantes do Estado, que é a 376, que liga Apucarana a Ponta Grossa. Essa obra está no contrato que tem que ser duplicada. É uma obra para ser duplicada até 2021. Se essa obra for duplicada, numa nova licitação, você não vai mais fazer por um contrato normal, porque a obra está duplicada, não tem mais obras. Você vai fazer uma licitação para manutenção da obra. E aí o preço cai lá para R$ 2,00, R$ 2,50, que seria um preço justo para a população. Olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, já voltamos com esse assunto do pedágio e outros assuntos a tratar com o deputado Tercílio Turini. Já voltamos. Voltamos com o Jogo do Poder aqui na Rede CNT e hoje estamos recebendo o deputado estadual Tercílio Turini. A gente estava conversando aqui sobre o pedágio, vamos continuar aqui, que é um assunto que interessa a todos os paranaenses, né? E tem tido uma adesão muito grande dos paranaenses, mas como é que está a adesão dos parlamentares em relação a esse assunto? Olha, esse é um assunto que nós temos trabalhado aí nos últimos anos lá na Assembleia e confesso que nós tivemos muita dificuldade para avançar. Conseguimos já no final do ano passado um grande avanço, porque em quase 19 anos de contrato, o DR, a agência reguladora que é chamada AGEPAR do Estado do Paraná, nunca fiscalizou adequadamente esses contratos. Tanto é verdade que o Estado do Paraná, ele não sabe, ele não tem dados dele, que ele fez a aferição, de quantos veículos passam em cada praça, por dia, por mês, por ano, e nem o valor arrecadado. Os dados que nós temos são fornecidos única e exclusivamente pelas concessionárias. E a gente até tem a liberdade de desconfiar desses dados. Nós conseguimos aprovar, no final de dezembro do ano passado, o chamado pedagiômetro, que é aquele processo que nós vínhamos debatendo, de instalar um programinha de computador em cada praça de pedágio, nas 27, isso através do Estado, para fornecer a leitura de quantos veículos passa por segundo, por minuto, por dia, por mês, por ano, e o valor, e transformando em tempo real o valor arrecadado. E que a população tenha a liberdade de acessar e saber em tempo real o que está ocorrendo, quanto está sendo arrecadado. E isso é importante para dar transparência, para dar respeito ao cidadão que paga esse pedágio tão abusivo e que as obras não saem. No mês agora de julho, o governo é o prazo final para o governo instalar. Nós demos 180 dias. Nós vamos fazer essa cobrança ao governo do Estado
a partir da próxima semana. E agora nós avançamos com uma outra legislação, que foi também um salto, um ganho, foi uma conquista, não só nossa, mas da população, um projeto de minha autoria e do deputado Douglas Fabrício. Nós aprovamos lá semana passada, estamos esperando a sanção do governador para virar lei, e que fala o seguinte: qualquer alteração no contrato, qualquer uma, de um dia, de um mês, de um ano, de 25 anos, tem que ter aprovação da Assembleia. Nós vamos chamar o debate para a Assembleia, que até então não tinha essa obrigatoriedade. Então, eu acho que é o seguinte, nós também evoluímos dentro da Assembleia, com muitos deputados hoje, à frente tem 31 deputados, em função da pressão da população. Se você não sensibilizar, se a população não tiver antenada, mobilizada para esse fato, que está hoje, você não consegue os avanços. Então, foi importante esses avanços que nós conseguimos da legislação, mas a mobilização da população está sendo fundamental para esses avanços. Além da fiscalização da LEP, a mobilização da comunidade também é muito importante, né? A gente já tem alguma audiência pública em alguma cidade marcada, enfim, eu faço o chamamento aqui, o espaço está aberto. Nós já fizemos em Ponta Grossa, em Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina, e a próxima que está marcada é dia 11 de agosto em Umuarama, para discutir realmente o pedágio no Paraná como um todo, mas sensibilizar e convocar a população de Umuarama para o dia 11, vai ser à noite, às 19 horas, eu só não tenho o local ainda definido, mas no dia 11 de agosto estaremos lá em Umuarama, junto com vários deputados, para debater junto à sociedade, às lideranças políticas, esse assunto lá na região. A gente vai mudar de assunto, mas também envolve a esfera do governo estadual, né? Na última terça-feira, dia 12, os professores do Estado ali ocuparam as galerias da Assembleia Legislativa, né? E segundo a APP Sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Paraná, mais de 20 núcleos aí de educação foram fechados no Estado, né? E o objetivo dessa ocupação ali foi, de certa forma, pressionar os parlamentares para que não votassem de uma retirada dos direitos. Enfim, né? O ato ali do funcionalismo reivindica o pagamento das progressões e promoções, né? Como é que o senhor avalia, de certa forma, essa crise do governo do Estado com o funcionalismo paranaense? O ano passado, 2015, nós vivemos no primeiro semestre, foi praticamente todo o primeiro semestre, desde fevereiro até junho, uma das maiores crises da história da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Uma crise política sem precedente, quando o governo mandou um pacote de projetos que tirava todas as conquistas dos servidores, as progressões, promoções, e aí houve invasão da Assembleia durante 2 momentos, e o governo acabou tirando esses projetos, mas o governo mandou um outro projeto, que é aquele que o governo mensalmente pega dinheiro do Paraná Previdência. Um dinheiro que é do funcionarismo público, que deveria ser muito maior, mas tinha 8,5 bilhões de reais, e o governo está captando todo mês, indo para o caixa do governo, 150 milhões de reais. Só no ano passado, como a lei foi retroativa, o governo retirou cerca de 1 bilhão e 600 milhões do Fundo de Previdência do Estado, do Paraná Previdência. E esse ano está tirando cerca de 150 milhões por mês, vai tirar aí cerca de 1 bilhão e 800 milhões. Então, o ano passado foi um ano muito difícil. Nós fizemos um esforço enorme, depois do 29 de abril, que foi o dia do massacre, lá na Assembleia, lá no Centro Cívico, e que muita gente ficou ferida, muitas pessoas poderiam ter morrido. As marcas, muitas pessoas vão levar, não é só física, é psicológica, para o resto da vida. E foi uma insanidade já aquele episódio lá, e que nós construímos uma saída para terminar a greve, de consenso com todos os deputados, com as lideranças do movimento, e votamos uma lei que dava os reajustes parcelados, sendo que para o ano que vem, a inflação de 2016 será paga em janeiro de 2017, o INPC pleno. E em maio do ano que vem, voltaria a data base e o governo pagaria em maio o INPC de janeiro, fevereiro, março e abril e daria 1% de ganho real.
Nos surpreende uma fala de lideranças do governo e do próprio governador, agora, nas últimas 2 semanas, dizendo o seguinte, que o governo não tem dinheiro para pagar isso. E que o governo pretende congelar o salário do funcionalismo todo, não é só professores, dos servidores da saúde, da polícia militar, das universidades, e coloca esse assunto em debate. Não mandou o projeto, em função da reação da sociedade, principalmente dos servidores, de muitos deputados, inclusive deputados da base. Me parece que o governo, ou ele não aprendeu nada, ou alguém está com um problema sério de memória ali. Nós estamos resistindo. O governo não desistiu dessa ideia de retirar aquilo que nós aprovamos com muitos sacrifícios na Assembleia. O governo ainda não abandonou essa ideia. Tanto é verdade que é a primeira vez, eu acho que nos últimos 50, 100 anos, que nós não temos recesso agora no meio do ano. O presidente da Assembleia cancelou o recesso, porque nós não votamos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o projeto que vai dar origem para que o governo ele elabore o orçamento. Então, por que o governo não deixou votar a LDO? Porque o governo está esperando um projeto que está sendo votado lá a nível nacional, que fala do alongamento da dívida dos estados e que coloca algumas questões com relação a gastos com funcionalismo. Mas o projeto do governo federal, ele não proíbe você fazer a reposição pela inflação do funcionalismo público. E o governo vem com essa história de que, votando aquele projeto, ele vai voltar essa discussão. Então nós teremos ainda, talvez, momentos muito complicados pela frente no relacionamento funcionalismo do Estado e governo do Estado do Paraná. A gente volta já já com o deputado estadual Tercílio Turini e vamos encerrar esse assunto também no próximo bloco e também falar de eleições municipais. Já já voltamos. Voltamos com o Jogo do Poder e agora vamos com os destaques da semana no cenário político direto de Brasília. O deputado Rodrigo Maia, do Democratas, é o novo presidente da Câmara. Ele foi eleito até com o apoio de parlamentares do PT. O deputado teve 285 votos contra 170 de Rogério Rosso, do PSD. O mandato de Rodrigo Maia será de apenas 6 meses. Ele ocupa a vaga depois da renúncia de Eduardo Cunha, que deixou o cargo para tentar preservar o mandato. A vitória de Maia representa uma grande derrota de Cunha, que tinha preferência por Rosso e, desde o início, era apontado como favorito. Na disputa em primeiro turno, Maia já saiu na frente e teve apoio do PSDB, PPS e PSB. Depois de adotar a frase ordem e progresso como lema, o governo determinou o uso obrigatório da bandeira nacional em eventos financiados com recursos públicos. A lei foi sancionada na semana passada. Desde que Temer assumiu, o lema da bandeira nacional estampa todas as campanhas de publicidade dos programas do governo tampão do PMDB. No Brasil, o hasteamento da bandeira e a execução do hino nacional ficaram associados durante muito tempo aos governos militares. 7 de cada 10 brasileiros acham que os governos usam mal o dinheiro que arrecadam. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que a grande maioria é contra aumento de impostos. Entre os 13 serviços públicos avaliados pela pesquisa da CNI, saúde e segurança receberam as piores avaliações, mas a percepção dos entrevistados ainda foi um pouco melhor do que a registrada há 3 anos. E a grande maioria também acha que não é necessário aumentar a quantidade de recursos para melhorar o atendimento na rede pública. E sobre a CPMF, o levantamento mostrou que 2/3 da população não sabem o que significa a sigla. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, apresentou o Centro de Inteligência para a Segurança nas Olimpíadas do Rio. De acordo com o governo, a estrutura temporária integra todos os instrumentos e técnicas das Forças Armadas específicas contra o terrorismo. O planejamento começou no ano passado. Durante a apresentação, a direção da ABIN explicou que é mantido permanente contato com as inteligências de todos os países que participarão da Rio 2016.
e desmentiu o boato de comunicado oficial sobre um suposto plano de ataque contra a delegação francesa que teria sido planejado por um brasileiro ligado ao grupo terrorista Estado Islâmico. Voltamos com o Jogo do Poder aqui, vamos continuar o bate-papo com o deputado estadual Tercílio Turini. Tercílio, para completar o assunto do segundo bloco, né, até o próprio governo do estado já admitiu que em dezembro a dívida com os servidores ultrapassa ali os 700 milhões de reais. Né? Então, como é que o senhor vê isso? Né? Para os funcionários, a gente tem até um dado da SUEL, aqui que é o Sindicato dos Servidores Públicos Técnicos e Administrativos da UEL, né, que está faltando funcionário no hospital universitário, ou seja, 94 vão aposentar, 25 desistiram do concurso e quem está sendo chamado não vai cumprir, né, com a expectativa. Inclusive, eles não descartam aí o fechamento de leitos para o ano que vem. Como é que o senhor analisa esse fato? Olha, o governo faz dois discursos diferentes. Nós tivemos no final de maio que o secretário da Fazenda, o senhor Mauro Ricardo, esteve lá na Assembleia, como precitua a lei de responsabilidade fiscal, de cada 4 meses tem que fazer a apresentação da evolução da receita e das despesas. Ele apresentou um quadro extremamente favorável para o Estado naquela ocasião, dizendo que no semestre a evolução foi de uma economia que tinha um superávit de quase R$1 bilhão. Esse foi o discurso do secretário da Fazenda. E o governo, através da propaganda oficial, também tem falado que o governo vai muito bem, que está fazendo investimentos, mas na prática o governo, nós sabemos que tem dificuldade financeira, e o governo fala que não tem dinheiro para pagar as promoções e progressões do funcionalismo público, sendo que até julho agora o governo deve aí mais de 400 milhões para os servidores e para uma projeção até dezembro. Se ele não pagar as promoções e progressões, que ele já não paga desde o meado do ano passado, essa dívida com o funcionalismo vai chegar a 700 milhões de reais. Então, é uma dívida significativa, mas pelos dados do secretário da Fazenda, é perfeitamente possível ter sido pago, ter sido quitado, mas o governo, não sei qual é a lógica, não está pagando isso e ainda vem com outro discurso, que agora quer congelar o salário de todos os setores, de todo o funcionalismo do Estado do Paraná. Isso vai dar encrenca feia, isso vai botar fogo aí no funcionalismo do Estado do Paraná. Várias categorias já tiraram indicativo de greve e que, se realmente o governo insistir nisso, nós teremos aí um segundo semestre muito tumultuado e pior, no meio do processo eleitoral. O governo não tem feito o dever de casa. As universidades estão penando com a falta de repasse de custeio, que está aprovado no orçamento e o governo não repassa em parcelas muito pequenas, não passa aí 30% daquilo que as universidades têm direito, não contrata funcionalismo para setores, inclusive, fundamentais para a vida da sociedade, que são os hospitais universitários, não tem uma política de pessoal para a maioria dos setores. Então, como é que você vai trabalhar, dar o mesmo atendimento, atender o mesmo número de pessoas, você evoluir na questão no momento de tamanha dificuldade que passa o país e você não tem uma política de fazer a reposição. E nós corremos o risco de redução de leitos nos hospitais universitários e também redução de atendimento, redução de serviço. Ou seja, ali, quando um governo, no caso o governo do Estado, não cumpre, né, com o seu dever ou tem uma certa dificuldade, ele afeta diretamente dos serviços prestados do Estado, ou seja, educação, saúde, enfim. Então, é uma dificuldade muito grande, né? Quem vai pagar essa conta é a população. Hoje nós sabemos, vamos pegar a área da saúde, que 80% da população ela não tem plano complementar. Ela não pode custear o serviço de saúde, ela depende do SUS, ou seja, ela depende do município, depende do Estado, depende da União. Quando nós precisamos aumentar a oferta de serviço, já que está muito represado, o governo do Estado, por não repor funcionalismo, vai perder capacidade de atendimento. E isso, quem vai ficar desassistido é exatamente a população que depende desse serviço. Deputado, a gente estava falando do governo do Estado, agora vamos vir para as eleições municipais de Londrina. Como é que o senhor avalia
né, essas eleições municipais de Londrina? A hora que Kiref sai ou não sai, né, as lideranças que, ao menos, eles colocaram o nome à disposição aqui de Londrina, como é que o senhor avalia? Olha, eleição municipal é sempre um momento importante para a cidade, porque eleger o prefeito e eleger os vereadores são quem vão administrar a cidade para os próximos 4 anos. E o prefeito é a maior autoridade do município. É aquela autoridade que ela vai, dentro do seu programa, tentar estabelecer as políticas públicas, ela que vai definir as prioridades dessas políticas públicas, que diretamente ligada ao atendimento da população. Então é fundamental eleger o prefeito. Nós vamos ter uma eleição esse ano, não só em Londrina, eu diria até nas principais cidades do Paraná e do país, que a questão nacional e a questão estadual, elas vão estar juntas aí. O ideal seria que a eleição municipal, você discutisse apenas temas municipais. A questão da educação, da saúde, da infraestrutura, da mobilidade, mas pelo momento que nós vivemos, da crise política nacional, da crise econômica e principalmente da questão da crise ética, esse imbróglio nacional e também as dificuldades do governo do Estado, essa questão que nós falamos agora há pouco do funcionalismo, elas vão estar dentro do debate municipal. A saída do Kiref, que é o prefeito, da disputa, e isso, no meu entendimento, já é definitivo, ele deixa o quadro totalmente aberto. Por um lado, você tem um candidato forte, que é o Marcelo Bellinati, por outro lado, vários partidos políticos vão colocar aí os seus candidatos, até o dia 5 de agosto, que é o dia da convenção, é o último dia das convenções municipais, mas por hora o cenário político está totalmente aberto e nós não sabemos quais são as junções que vão ocorrer aqui em Londrina. Bom, deputado, a gente agradece a sua presença, muito obrigado, viu, pela participação no programa. Eu que agradeço, é dizer da alegria de estar aqui, boa noite e um abraço a todos. Obrigado. A gente se despede agora do Jogo do Poder. Um bom domingo e uma ótima segunda-feira de muita força, trabalho, muitas felicidades. A gente agradece. Boa noite.